Vamos lá? Tentar fazer o quarto FUVEST 2018, hein? Recente. Questão de segunda fase, A, B e C. Vamos ver na história o que é a nossa matéria aqui. O motor de Stirling. Rapaz, se eu não me engano, alguém ia construir o motor de Stirling no ano passado numa feira de ciências. Se não tiver louco, alguma das meninas aí, acho que não chegou a ver isso aí até em classe, hein? Ó, caiu em 2018. Uma máquina térmica de alto rendimento é considerada um motor ecológico, pois pode funcionar com diversas fontes energéticas. A figura 1 mostra esquematicamente o motor de Stirling com 2 cilindros. O ciclo termodinâmico de Stirling, mostrado na figura 2, representa o processo em que o combustível é queimado externamente para aquecer um dos 2 cilindros do motor, sabendo que uma quantidade fixa de gás inerte se move entre eles, expandindo-se e contraindo-se. Nessa figura está representado um ciclo de Stirling no diagrama pressão-volume. Para 1 mol, tá aqui, de gás ideal monoatômico. No estado A, a pressão é de 4 atm. Cadê? Estado A. Aqui, PA. Eu nem marquei aqui embaixo. PA igual 4 atm. A temperatura 1 é de 27 graus Celsius. A temperatura 1 pode ser a temperatura no ponto A também. 27 graus Celsius. E o volume é VA. A partir do estado A, o gás é comprimido isotermicamente até 1/3 do volume. Então, a hora que ele chega em B, o volume B é 1/3 do volume A. Atingindo o estado B. Na isoterma T1, a quantidade de calor trocada é D. Nós não vamos usar isso, não faz parte do nosso conteúdo ainda. 2.640 joules. E na isotérmica T2, quantidade de calor aqui, 7.910 joules. Tá bom? Determine, letra A, o volume VA em litros. No ponto A, a gente tem todas as informações, pressão, volume e temperatura. E quer saber, aliás, a gente tem temperatura e o volume. A gente tem temperatura, o volume que não sabemos, que ele quer saber, e a pressão. O problema deu o número de mols, 1. O problema deu a constante dos gases, E igual 8 joule por mol vezes Kelvin, ou 0,08 atm litro por mol vezes Kelvin. Cara, lembra que eu falei que a constante, ela é constante. Só que se a gente usa tudo no sistema internacional, olha só, joule, mol e Kelvin, a gente usa 8. Se a gente usa unidades no sistema usual, atm, litro, 0,08. Para o estado A, vai ficar só então pressão, PV, nRT. A temperatura precisa ser em Kelvin, não tem jeito. O número de mols a gente já tem 1, o R a gente tem. E a pressão, como a gente tem em atm, então vai ficar assim, ó, pressão 4, volume a gente não tem, VA, número de mol 1, como a gente está usando o atm, 0,08 para constante, e a temperatura, 27 mais 273, 300. Passa esse 4 para cá, 0,08 vezes 300 dividido por 4, o volume em litros aqui vai dar 6 litros. Olha, estamos usando atm, litro, mol e Kelvin. Então, a nossa resposta ficou em litros. Certo? Letra B. A pressão PD em atm no estado D. A pressão no estado D. Aqui. Vamos comparar no estado D, né?
A pressão no estado B, olha, é a mesma pressão que no estado D. É a mesma linha, olha. Pressão aqui é a mesma. Então, vamos comparar o ponto A com o ponto B. Lembrando que a pressão lá no D é a mesma. Então, a gente faz assim. PVT, tudo do ponto A igual PVT, tudo do ponto B. Detalhe, essas duas linhas aqui, olha, que está marcado por T2 e essa linha que está marcada por T1, elas são isotermas. Isotérmica tem a temperatura constante. Então, a gente pode cortar a temperatura do ponto A e a temperatura do ponto B. A pressão no ponto A, 4. O volume no ponto A é VA. A pressão no ponto B a gente vai descobrir. E o volume no ponto B, VA sobre 3. Dá para cortar o VA, dá para passar o 3 para lá multiplicando. Vamos subir aqui para o cantinho. Pressão no ponto B, 4 vezes 3, 12. ATM. Ele falou em ATM, mudou alguma coisa? Não, deixa em ATM mesmo. Não falou para usar em Newton por metro quadrado, deixa em ATM. A pressão, se a pressão no ponto B é 12, no ponto D também é 12. Pressão no ponto D, 12 ATM. Achou aqui. E a letra C, última para esse problema. A temperatura T2. Vamos comparar os pontos B e D. Dá para a gente fazer isso, porque a gente sabe que a pressão é igual. A gente pode até cortar, né? Então, vamos lá. PVT, pressão no ponto B, volume e temperatura no ponto B. Pressão, volume e temperatura nos pontos D. Nos pontos B e D, mesma pressão. Então, vou cortar. Pressão, pressão. O volume no ponto B. A gente calculou o volume no ponto B, não calculou? Aqui, ó. O volume no ponto B é 1/3 do volume no ponto A. O volume no ponto A é 6. Então, 1/3 de 6, 6 dividido por 3, volume no ponto B, 2. A temperatura no ponto B é a mesma temperatura no ponto A. A temperatura no ponto A, 27. Mais 273, 300. Igual. O volume no ponto D, a gente quer descobrir, né? Volume no ponto D. O volume no ponto D é o mesmo volume do ponto A. O volume no ponto A é 6. Temperatura no ponto D. Multipliquei em cruz. Temperatura no ponto D vai ficar 300 vezes 6 dividido por 2. Dá para simplificar aqui, né? 6 por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Temperatura no ponto D, 900 Kelvin. 900 Kelvin. Cheio de pegadinha, né? A gente comparou esses dois pontos, então olha só. Mesma pressão a gente cortou. Aí na hora de olhar o volume do ponto B, o volume do ponto B é 1/3 do volume A. E o volume A a gente achou aqui no começo. Então, 1/3 de 6, 2. Depois a gente olhou o volume no ponto D. O volume no ponto A e no ponto D é o mesmo. Olha aqui, mesmo volume. Aí a gente já tinha calculado 6. O resto foi só terminar o cálculo. Beleza? Bom problema. FUVEST 2018, recente, mas básico. Só usou Clapeyron e Lei Geral dos Gases. Nem os cálculos estavam assim dos mais complicados, certo? Que matou.